Uma conversa oracional, simples, reflexiva e em fraternidade. Programa ID, todas as quartas-feiras, às 13h30 da tarde, na Canção Nova. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um ID, o programa semanal da Fundação Fraternidade. Tenham todos uma boa tarde e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje um programa muito especial para toda a nossa equipe do ID, porque estamos recebendo a um jovem que começou conosco aqui na Fraternidade, aqui teve a sua conversão e eu particularmente tive a oportunidade de orar com ele em vários grupos de oração, em missões que saímos para evangelização e hoje tenho o imenso prazer de recebê-lo como sacerdote. É o Padre Césio Vitello, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Gramado. Padre, é um imenso prazer recebê-lo aqui no nosso programa, depois de algum tempo afastado. O filho volta a casa, filho pródigo volta a casa. É um imenso prazer, Padre. Obrigado. Então, boa tarde, Paulo. Boa tarde também aos telespectadores. Que alegria estar nesse programa ID, através desse programa do Evangelho em sua casa, levando essa palavra de Deus, levando esse momento tão especial. E realmente, como você falou, em 89, meu encontro com a Igreja Católica aconteceu aqui através da paróquia São Martinho, depois a fraternidade, todo o trabalho, o mundo também do trabalho, a minha área administrativa, enfim, Deus foi conduzindo o caminho e alguns anos atrás Deus disse, agora vou preparar para você o sacerdócio. Então fiz toda a minha formação, me preparei direitinho, sou da Diocese de Novo Hamburgo, atualmente trabalhando na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Gramado. Estamos voltando a casa no sentido assim, da alegria de agradecer a Deus por esses momentos especiais, estamos juntos aí. Padre Césio, qual evangelho o senhor preparou para orar conosco neste programa? Então, Paulo, vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 42 a 56, que nos relata a cura do cego Bartimeu. É um belo evangelho, né, Padre? Um evangelho muito rico, né? Muito profundo e muito catequético também por toda a experiência que Bartimeu vai passar, as situações à sua volta, a sua perseverança e a sua determinação, para que realmente Jesus parasse e fizesse que aquele milagre acontecesse. Então, eu quero deixar esses detalhes para depois, porque ele é muito rico no ensinamento para nós. Maravilha, Padre. Logo, logo o senhor já volta. Nós continuamos o programa com a oração do nosso fundador, com a oração do Padre Ladislau. Vejamos o que ele tem para nos dizer hoje. Eu venho depressa e renovarei todas as coisas, diz o Senhor. Meu Senhor e meu Deus, hoje abro os meus olhos e levanto minha cabeça. Chegou Jesus, Rei dos Exércitos, vitorioso, glorioso, e entro em minha vida. Hoje é novo dia, luz, esperança brilha sobre as trevas. O meu coração palpita de alegria e todo o meu ser canta os teus louvores. Laudate omnes gentes, laudate Domini. Adorate omnes gentes, adorate Domini. Louvai e adorai todos os povos a vitória do Senhor. O antigo mundo já foi e o novo já chegou. Pertenço a Cristo. Por isso, quero ser sinal visível da presença viva, amorosa, misericordiosa e poderosa de Jesus hoje no mundo. Comprometo-me com Ele e com o seu reino em meus irmãos. Unge-me, Senhor, todo o meu ser, com teu Santo Espírito e envia-me. Unge o meu coração para amar,
Inflamai todo o meu ser para servir e perseverar no teu plano comigo. Unge os meus lábios para anunciar e testemunhar o teu evangelho em todos os momentos e circunstâncias, mesmo acima dos telhados, através da fraternidade e através do meio de comunicação. Tu és, Senhor, o nosso Rei, o meu Rei, único Senhor e Salvador. Pertence todo nosso ser, e toda adoração para sempre. Amém. Amém. Voltando desta oração do Padre Ladislau, tão cheia de graça, tão cheia de bênçãos para todos nós, vamos então, Padre, proclamar o Evangelho. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego: Que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, então vamos começar a meditar desse Evangelho, né? Como que o Senhor preparou, assim, para o nosso telespectador? Então, Paulo, nós estamos celebrando essa passagem da Palavra de Deus, belíssima hoje para nós, que é a cura do cego Bartimeu, onde encontramos Jesus se dirigindo agora a Jerusalém e na beira daquele caminho há um cego chamado Bartimeu. Escuta aquele barulho, aquela movimentação toda e pergunta ao pessoal que está à sua volta: o que está acontecendo? O que é isso? E o pessoal diz: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Esse cego, então, diz aqui o texto, que começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Interessante ver a cena, porque logo em seguida vem um detalhe dolorido. Aquelas pessoas que disseram que era Jesus que estava passando, mandaram ele ficar calado, ficar quieto. Deveriam ter uma atitude, de repente: nossa, tu gostaria que eu te levasse até Jesus, já está gritando aqui, tu não vai conseguir chegar, nós vamos te levar junto e você vai chegar até ele. Mandaram o cego ficar quieto. Mas esse cego toma uma outra atitude, grita mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus para e diz: quem está me chamando aqui? Aquele cego está gritando por mim, trazei-o aqui. Levaram até Jesus, né? E Jesus olha para ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Bom, se eu estou cego, que eu vejo então, automaticamente, mas Jesus faz uma pergunta porque aí vai vir o motivo dessa pergunta. E ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus responde: seja feito conforme a tua fé, né? E o cego imediatamente começou a enxergar. O que nós tiramos daqui, Paulo, para a nossa vida? Quantas pessoas hoje se encontram nessa realidade de cegueira da vida, cegueira da sua família, cegueira da sua dignidade, cegueira das suas realidades tão diversas, à beira do caminho do mundo, mendigando muitas vezes o caminho das drogas, um caminho de prostituição, um caminho de promiscuidade, um caminho de corrupção, de injustiça, de maldade, de tanta coisa errada, estão ali à margem. E aqui nós encontramos essa realidade daquelas pessoas que, levadas pela preguiça e pelo comodismo, que pode ser muitas vezes nós cristãos, que reclamamos de tudo, mas na hora que se pede uma ajuda, se pede uma resposta, uma solução, manda ficar quieto, ou seja, eu me acomodo, eu dou desculpa, eu fico nas aparências, na conveniência. Aqueles homens ficaram assim. Aquele cego então nos mostra para nós que não é esta a realidade,
que temos que ser determinados naquilo que nós queremos. E ele grita cada vez mais forte ainda, Jesus, filho de Davi, essa atitude profunda dele. E o momento não que Jesus escuta e através daquele pedido dele, convida ele para ver, agora Deus intervém na história dele, essas pessoas percebem, poxa vida, eu poderia fazer algo a mais e não fiz por esse cego. Eu poderia ter dado um pouco mais do meu tempo para Deus, na igreja, na comunidade, na pastoral, no grupo que eu estou, e eu acabei não fazendo, e agora levei um puxão de orelha de Jesus para me desacomodar dessa minha murmuração, ficar só reclamando na rede social, no Facebook, no WhatsApp, reclama de tudo, de todos, mas não tomo uma atitude. Até Martin Luther King fala sobre isso, eu tenho medo não do grito dos maus, mas é do silêncio dos bons. E quando esse cego, então, agora escuta aquelas mesmas pessoas que poderiam ter feito e não fizeram, mas pelo puxão de orelha de Jesus tomaram uma atitude, ele levanta, joga aquele manto que ele estava cobrindo ele, diz o texto, né? Joga esse manto e toma uma atitude de determinação. Quantos ficam parados reclamando da vida, num caminho pessimista, num caminho de desânimo, achando culpados para a sua realidade e não fazem essa volta? O cego nos ensina que é pela perseverança, pela coragem, mesmo que as vozes sejam contrárias, de repente as vozes dos problemas, as dificuldades da vida, as situações, tentam calar a nossa fé, tentam calar a nossa busca por Deus, tentam nos calar. Esse cego nos ensina, não, grita mais forte, seja perseverante. Então, querido irmão, querida irmã, hoje esse Evangelho nos traz esse caminho profundo. Nunca desanime diante da sua dor, da sua dificuldade, por maior que seja o seu problema. Reze, confie em Jesus. Mesmo que vozes contrárias digam, para que tu vai rezar? Para que tu vai na missa? Por que tu está indo lá? Isso é bobagem. Fica quieto, não grita mais. Não faz mais isso. Né? Pelo contrário, aí que você tem que ser firme. Aí que você tem que ser decidido. A casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, de Mateus capítulo 7, versículos do 26 a 27, do 24 a 27, vai nos falar desses dois tipos de casa. A casa da rocha foi aquele que ouviu a palavra de Deus, colocou em prática, veio a chuva, enchente o vento, bateu contra a casa não caiu, porque estava alicerçada onde? Na rocha da oração, da fé, da palavra de Deus, do amor, do carinho, da perseverança. A casa sobre a areia, aquele que infelizmente escutou a palavra de Deus, mas Deus anuda de vez em quando, ou Deus se torna o bombeiro, ambulância, ou se torna a polícia, ao do aperto eu rezo, peço, depois quando eu ganho a graça, esqueço de Deus, aí não dá certo. Não dá certo. Aquela casa sobre a areia, ouve a palavra, não põe em prática, uma fé do de vez em quando, vem a chuva, enchente o vento, que é a dificuldade da vida, a casa infelizmente vai desabar na areia. Areia do quê? Você chuta o balde, se revolta, briga, xinga, guarda ódio, mágoa, ressentimento, e felizmente a sua casa vai água abaixo. E você vai continuar com esse evangelho, infelizmente, cego na beira do caminho e não com o Bartimeu que transformou a sua vida. O nosso primeiro bloco está chegando ao fim, nossa conversa está maravilhosa. Você fique conosco, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. É rapidinho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma conversa oracional, simples, reflexiva e em fraternidade. Programa ID, todas as quartas-feiras, às 13h30 da tarde, na Canção Nova. Para você rezar, refletir e se encontrar com Deus. Acompanhe e reze conosco. Programa ID, toda terça-feira às 16 horas e também nas quintas e nas sextas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos voltando para o segundo e último bloco do nosso programa. Padre, como o senhor vê esse cego Bartimeu na nossa sociedade contemporânea, nos nossos dias? Como o senhor vê a presença dele assim no meio de nós? Uma ótima pergunta, Paulo, porque realmente é uma realidade nós como padres que atendemos, damos direção espiritual, fazemos as confissões, fazemos as visitas, eu também ajudo em fazer os dependentes químicos, encontramos essa realidade do cego Bartimeu em muito da história de cada uma das pessoas que passam por nós. Se colocam muitas vezes às margens do caminho, os afastados de Deus, afastados de uma orientação, afastados de um sentido de vida e se tornam cegos. Em que sentido isso?
no sentido assim da sua família, da sua casa, dos seus filhos, das pessoas que estão à sua volta, uma cegueira que fecha para a fé, que fecha para a esperança, que fecha muitas vezes a própria caridade, o próprio amor entre eles, que se fecha para o diálogo, que se fecha para a fidelidade, uma cegueira muitas vezes na sua totalidade, né? E cai em escolhas erradas, cai nesse mendigar, assim, digamos, né? Eu busco muitas vezes preencher o meu coração com as migalhas que o mundo oferece, as migalhas do álcool, das drogas, as migalhas da prostituição, as migalhas de um caminho muitas vezes de injustiça, de corrupção, de maldade, muitas vezes caminhos doloridos e difíceis, né? Então nós encontramos muito essa realidade na sociedade contemporânea, que deixou, né, vem deixando já Deus de lado já faz muito tempo, não precisamos dele, né? E até as pessoas perguntam, padre, acontece isso, aquilo, uma tragédia, um acidente, uma morte, uma guerra, aqui uma coisa, aonde está Deus, padre, no meio dessa história, né? Eu sempre digo para eles assim, vamos mudar a pergunta, onde nós colocamos Deus para que as coisas estivessem assim? Porque que eu saiba pelos textos sagrados, Deus não manda ninguém roubar, ninguém matar, ninguém ser injusto, corrupto, ninguém jogar bomba, ninguém passar por cima do outro. Pelo menos o texto sagrado, o Evangelho, não nos coloca nada disso. A palavra de Deus, tu olhar ela, não nos coloca essa realidade. Infelizmente, são as nossas escolhas. Infelizmente, essas escolhas vão nos tornar, muitas vezes, este cego à beira do caminho da nossa história. As escolhas que fazemos, mal orientadas, sem uma vida de oração, sem a própria palavra de Deus, sem a própria comunidade, sem a igreja, nós acabamos nos perdendo. Eu comparo muito a estrada com a palavra de Deus, né? Porque ali na descida de Gramado para Três Coroas, logo que desce Gramado, passa a Várzea Grande, tem uma famosa curva chamada Curva do S. E ela é bem acentuada, e ela tem ali placas dizendo, olha, 60 por hora, curva acentuada à esquerda, depois à direita, e 60 vai seguindo até terminar a curva. Eu posso, de repente, descer aquela estrada, né, meio sinalizada, bem sinalizada pela engenharia de trânsito, tanto as linhas que estão no meio ali, né, da pista, como as placas. Eu posso descer a 180? Eu posso, é uma infração, mas eu posso, porque na linguagem do relativismo eu sou livre. Né? Ninguém manda em mim. Né? Nós escutamos muito isso hoje. Por isso que a gente vê um pouco a bagunça nas leis, a bagunça em várias coisas, porque cada um acha que tem que ser assim, aí está essa realidade. Então o padre César pegou o carro, desceu a 180 ali, a curva era 60, quando chegou na curva, voou no paredão. Aí se matou mais uma meia dúzia lá, uma tragédia. Era o padre da igreja, como é que Deus não protegeu ele? Não, um pouquinho. A engenharia de trânsito foi lá e colocou a placa dizendo 60 por hora, curva acentuada à esquerda, estava bem sinalizado, não ultrapassa, faz isso e aquilo. Agora ele resolveu ultrapassar o limite, por decisão própria, assumiu a consequência. Assim também Deus coloca as placas da sua palavra, dos seus mandamentos, na estrada da nossa vida. Se você realmente seguir, se orientar e fazer certo o caminho, você tem que diminuir a sua velocidade, fazer a curva com calma, a mesma coisa na sua vida. Nós ultrapassamos os limites da nossa liberdade humana, no caráter, na dignidade, no valor, no respeito. Nós ultrapassamos os limites, nós caímos no extremo e o acidente vai acontecer. Tanto no carro, naquela estrada, como na estrada da nossa vida humana e espiritual. A decisão foi nossa. A engenharia de trânsito colocou ali as placas, colocou a indicação, você era livre. Você ultrapassou o limite e veio a consequência. As mesmas coisas Deus. Ele coloca as placas da sua palavra, dos seus mandamentos, da própria igreja que nos orienta. Nós somos livres para seguir ou não. Vamos dar cara com a consequência. Se você seguir direitinho, vai fazer bem essa estrada. Senão nós acabamos ficando também na beira do caminho, não como cego, mas ficamos agora acidentados. Com situações da nossa vida, situações no casamento, com os filhos, marcas que muitas vezes são difíceis de tirar. Podemos refazer algumas coisas, mas as marcas ficam. E tem marcas que às vezes ficam para o resto da vida, como uma morte, como um acidente, a mesma coisa na nossa vida. Como você trata o outro, como você age, você pode matar na vida do outro, né? A amizade, o carinho, o amor, matar o seu casamento,
matar a relação com o seu filho. Então Deus está nos convidando a uma tomada de atitude, né? Estarmos juntos, ser famílias conscientes, ser uma família de Deus, né? Uma família que dá tudo para os seus filhos. Eu vejo muito isso, né? Padre, eu dei tudo para a minha família. Ah, padre, eu dei casa, eu dei carro, eu dei comida, eu dei roupa de marca, eu dei celular, eu dei smartphone, eu dei viagem para cá, viagem para lá. Eu dei e vai falando, vai dando, tá? O que mais você deu? Mas o que mais, padre? O que mais que eu posso dar? Dei tudo? Eu digo, não. Você deu 50% de coisas materiais, mas os outros 50% para fechar o seio você não deu. Mas que outros 50%, padre? Você não deu carinho, você não deu amor, você não deu tempo, você não deu presença. Você nunca entrou no quarto do teu filho direito. Você perdeu o seu filho dentro do quarto, lá para a internet, para a rede social. Lá dentro tem drogas, lá dentro do quarto do filho é motel. Lá dentro o filho está conversando com gente que está mandando ele fazer um monte de bobagem. E eu sempre comento nas homilias, olha, você não consegue nem mandar o seu filho arrumar a cama, mas do outro lado alguém na rede social, seja baleia azul, seja momo, seja o que for que aparece hoje, manda o filho se matar, o filho se mata. E você não consegue nem mandar ele arrumar a cama, que é o pai. Porque você nunca entrou lá dentro, você nunca foi no quarto, você nunca sentou junto, não conversou. Então você só educou dando coisas. Você tem que dar o necessário para ele, material. O necessário. E a outra parte também que é necessário é a tua presença. Mesmo cansado, um dia cansativo, correndo, você tem que sentar junto, fazer uma jantinha junto, tomar um chimarrão, conversar, partilhar a vida, tá junto. Senão essa cegueira do mundo vai entrando e você se perde. Dentro da própria casa, a casa vira um condomínio de apartamentos, cada um no seu quarto lá, no seu mundinho particular. De vez em quando, na sala de jantar ou lá na garagem, se reúne no salão de festa, o condomínio, que é a casa, para um churrasco no final de semana. Não, e durante a semana, como é que está isso? Eu sei que tem a correria do trabalho, correria de faculdade, mas alguns minutinhos para as pessoas, você tem que investir, não vai te custar nada. Rezar junto também. Quanto tempo você reza? Eu falei, nós temos 24 horas por dia, 7 dias a semana, 1 hora a missa no final de semana, que é para você estar junto com Deus. E na semana, quantos minutos você investe para rezar junto, pedir a graça de Deus? Você quer que a bênção aconteça? Você tem que rezar. O cego Bartimeu no Evangelho gritou cada vez mais forte. De repente as vozes que disseram para o Bartimeu, para de gritar, para de pedir, que ele não vai te atender, são essas vozes, de repente, que diz para ti, não reza hoje, não vai na missa, não dá tempo, não faz isso, não faz. Quem sabe não são essas vozes que tentam te impedir de você ver verdadeiros milagres que poderiam acontecer no teu casamento, na tua história e na tua vida. Por isso pede a Deus essa graça. Pede a Ele que você tenha essa oportunidade de fazer a sua parte, fazer a sua diferença. Então hoje esse Evangelho nos enriquece de maneira bem profunda e nos ajuda em nossa caminhada. Por isso eu quero pedir que a bênção de Deus nos acompanhe hoje sempre, querido telespectador. Problemas todos nós temos. A casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, que eu falei no bloco anterior, nos mostra duas realidades de pessoas. Para quem tem fé e para quem não tem, ou tem aquela fé meia boca, como eu digo, né? A dificuldade veio para os dois, dependente de ter ou não ter fé. Aquele que tem fé, aquele que guarda a palavra de Deus, ele tem sabedoria, tem inteligência, tem capacidade para fazer a diferença. Ele sabe, pela oração, buscar em Deus a força e saber superar as suas dificuldades, da sua família e da sua vida. É isso que Deus está te convidando. Como o cego Bartimeu, persevera, coragem, força. A graça de Deus vem pela perseverança. Às vezes Deus vai te dar graça na frente porque Ele quer ver se apenas não é um momento. Eu quero a graça de Deus porque eu preciso. Né? Depois eu não vou voltar ninguém para Deus, não tenho tempo para Ele. Então Deus às vezes espera um pouquinho mais para ver se a tua fé é perseverante, como Ele disse para Bartimeu, conforme a tua fé. Quero que tu veja. E ele ficou curado. Assim também é a nossa vida. Que você possa ter esse tipo de oração, de confiança, de convicção, de determinação. Não fique cego no caminho reclamando dos outros, murmurando, pessimista, desanimado, achando culpados. Pelo contrário, Deus te convida a levantar. Tome a atitude de levantar, tirar a sua capa, que é essa realidade, e agora você vai ser conduzido ao encontro com Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Às vezes a gente que pratica a missa diária, que costuma fazer uma confissão semanal, e aí os amigos e os parentes dizem, tu não tem tempo de viver, tu não vive mais, tu só passa dentro da igreja. Isso é uma pergunta interessante, porque eu tenho escutado, as pessoas me comentam assim, padre, o pessoal na minha família me pergunta sobre isso, né? Mas eu não tenho tempo para viver, não tenho tempo para isso, acho que tem que fazer uma outra pergunta para os parentes.
Porque eu poderia perguntar do outro lado, mas o que você ganha apenas vivendo nas festas, bebendo, de repente enchendo muitas vezes a cara, como diz o ditado, né? Falando um monte de coisa inconveniente, um monte de coisa que não soma em nada. O que isso te soma também? Né? Para mim, a minha realidade me soma de outra maneira. Eu não deixo de visitar as pessoas, de estar com elas, mas a minha felicidade de estar indo na igreja, estar indo na missa, de estar celebrando tudo isso, essa minha felicidade está te incomodando no quê? Essa é a pergunta. Muito bem. Esperamos então que você tenha aproveitado no seu coração, tenha sido tocado por toda essa oração, por toda essa meditação tão maravilhosa que o Padre Césio nos traz no programa hoje. Para encerrar, Padre, eu lhe convido que nós rezemos uma Ave Maria em honra a Nossa Senhora da Evangelização, a padroeira do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. Foi realmente um programa maravilhoso e eu espero tê-lo aqui conosco mais outras vezes. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e espero você na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Uma conversa oracional, simples, reflexiva e em fraternidade. Programa ID, todas as quartas-feiras, às 13h30 da tarde, na Canção Nova.